Tudo bem, turma boa? Vamos lá, mais uma semaninha, desde julho nessa pegada semanal, esperando as chuvas passarem. Aqui, pelo menos aqui no centro, choveu muito hoje, ontem também. Dei um prazo essa semana de terça a terça, semana que vem eu volto de segunda a segunda. É porque a semana passada também atrasei um pouco, né? Por causa do feriado. Então, achei por bem fechar o ciclo de uma semana. Então, hoje, terça-feira, está indo aí nossa gravação para você, né? Lembrando que se você vai somando todas essas aulas que o Vencendo Concurso está te oferecendo, chega uma hora que você fala assim, Diogo, atualidades é uma matéria infinita. Ela é infinita, mas evidentemente que quando for chegando o momento da prova, a gente vai naquilo que mais é interessante, a gente sabe selecionar. Por enquanto eu estou fazendo a pedra bruta, pegando todo o conteúdo. Depois, agora vamos peneirar e observar aquilo que você tem que ir para a prova sabendo, né? Geralmente são manifestações, questões políticas, fofoquinhas acabam não caindo muito em prova, né? Então vamos lá para o nosso slide. Semana de 12 a 19 de outubro, porque eu fechei esse material praticamente hoje de manhã. E então é de segunda a segunda, né? Primeiro slide. Olha, esse é o tema que eu acabei não comentando aqui com vocês, a não ser num curso que eu tenho já gravado, que é um curso estrutural aí de atualidades lá na página do Vencendo Concursos, mas eu não tenho comentado muito sobre o Brexit, né? No entanto, semana passada e até o começo, até ontem mesmo, existe um desejo muito grande do Reino Unido composto por País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra, né, de fechar logo esse acordo, porque oficialmente a data de saída foi 31 de dezembro de 2019, tendo como prazo para fechar todos os acordos 31 de dezembro de 2020. É bem verdade que a pandemia melou isso aí, né? Melou a conversa toda, porque todos os líderes europeus passaram a focar num drama maior. E com total razão, total razão. Porém, como está chegando o final do ano, é necessário que se haja aí uma negociação final. Afinal de contas, né, está chegando a data. E aí, então vamos lá, né? E aí, o que está acontecendo? O negociador disse que as coisas não estão evoluindo, que há um desejo, sim, mas que o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, né, do Reino Unido, falou, olha, qualquer coisa vai ser na base do no deal. O que quer dizer no deal? Sem acordo. Um dos grandes problemas, né, que esses negociadores estão encontrando é com a questão da pesca. Como é que ficaria regularizada aí o acesso às águas britânicas? Porque sendo a Inglaterra uma ilha, né, e tendo as suas fronteiras marítimas próximas da França, de Portugal, de Espanha e mais do norte da Europa também, a Europa vivendo muito da pesca, como é que ficaria essa questão da pesca? Bom, estou chamando a atenção porque este é um dos problemas. O outro grande problema é a fronteira das Irlandas. Porque a Irlanda, a República da Irlanda, que seria a Irlanda do Sul, por assim dizer, ela continua pertencendo à União Europeia. Agora a União Europeia tem 27 membros. E com esse pertencimento dela, ela teria acesso às tarifas alfandegárias privilegiadas, o que poderia levar, sem dúvida nenhuma, a contrabandos. Enfim, muita coisa há ainda por acontecer no que diz respeito ao Brexit. Eu tenho conversado com pessoas que moram na Inglaterra, em lives aqui e tal, não muitas, duas apenas, e eu perguntei como é que andam as coisas do Brexit, né? Ora, não só pela pandemia, mas a economia inglesa tem vivido aí uma certa inflação, um certo desaparecimento de mercadorias das prateleiras, né?
Então, realmente, esse isolacionismo proposto pelo Reino Unido, muitas vezes em comum acordo com a proposta de Donald Trump, né, de se isolar, de não pertencer mais a esse mundo globalizado, fazendo frente, sobretudo, à China e aos blocos econômicos. Trump desfez acordos econômicos importantes que Obama havia feito, mas vai depender muito do resultado eleitoral daqui a 15 dias. A coisa está esquentando, semana tem o último debate. Vamos acompanhar, porque agora é a reta final na eleição americana. Beleza? Então, o impasse, a palavra que eu diria neste exato momento, em outubro de 2020, as negociações que deveriam ter evoluído mais, sobretudo sobre como é que ficaria uma possível indenização do Reino Unido, como é que ficariam as tarifas alfandegárias, como é que ficaria a questão da pesca, a questão da Irlanda, estão meio paradas, não estão conversando, mas há um impasse e a Inglaterra afirma que pode sair sem acordo. Assim que houver o acordo final, eu volto aqui e coloco novamente em pauta essa discussão. Mas é só para você ir percebendo quais são os temas. E Brexit foi assim, desde a sua do plebiscito, caiu demais em concurso público. Tá? Por isso eu resolvi colocar. Próximo. Uma coisa que é muito importante em prova, acompanhar as eleições de países ou da América do Sul ou grandes nações. Por exemplo, tivemos eleições na Bolívia, vamos ter eleições nos Estados Unidos, o ano que vem no Chile, que teve manifestações esse final de semana, lembrando um ano daquelas manifestações de outubro. Teremos eleições em 22 no Brasil. E como é que isso está evoluindo? Se há uma tendência em vários países, de 2015 para cá era uma tendência da direita. E agora, no caso da Bolívia, quem foi apontado, porque lá as projeções são bem feitas, né? O próprio ex-presidente que concorreu, Carlos Mesa, reconheceu a derrota para Luiz Arce, que era ministro de Evo Morales, que tinha identidade com o projeto de esquerda. Olha lá, após a ascensão de Evo Morales ao poder, Arce foi nomeado para chefiar o Ministério da Fazenda, que foi rebatizado depois de Ministério da Economia e Finanças Públicas. À frente do Ministério, Arce promoveu medidas de incentivo ao mercado interno, estabilidade cambial e promoção de políticas de industrialização de recursos naturais. Ele também foi aquele cara que nacionalizou algumas empresas. Então seria, porque veja bem, o que aconteceu? O ano passado teve eleição na Bolívia e o Evo Morales, que agora está na Argentina, foi acusado de fraudar as eleições. As eleições foram canceladas, ele está asilado, foi-se embora, está na Argentina. Havia uma presidente interina, que era a chefe do Congresso Nacional, e se marcou a eleição, era para ter sido antes, foi agora por causa da pandemia. Muito bem, e aí? Que tendência tem essa eleição? Aparentemente, uma tendência de vitória da centro-esquerda, dos apoiadores de Morales. A Bolívia é um país que está como a Venezuela, bem como o Brasil, bem como a própria Argentina, o próprio Estados Unidos, muito dividido, né? Mas 52-31 se há de convir que é uma diferença bem significativa em favor desse grupo que governou a Bolívia durante muitos anos, né? Evo Morales, muito tempo governou na Bolívia. Então, desde 2006, né? Ficou até 2019, quase 14 anos governando a Bolívia. E essa derrubada do Morales, que tenha sido fraude ou não, acabou repercutindo em vitória da esquerda. Esta é uma pergunta a ser respondida e que ninguém tem aí, vai tirar o coelho da cartola, nem Mandiná, nem Walter Mercado, para adivinhar. Mas, se essa tendência se repete, né,
a direita digamos que há uma derrota, tudo isso a gente vai poder falar em novembro, né? Uma derrota de Trump lá nos Estados Unidos, há um baque sim, né, nesses projetos de direita aí no mundo. Mas vamos caminhando. Nosso papel aqui é semanalmente olhando para esses temas, levantando essas questões, trazendo esses debates, porque são os debates que regem o mundo das notícias. Bolívia, eleição, já foi. Muito bem. Esse aqui é um tema que, veja, aqui Brasil e Estados Unidos assinam um protocolo de comércio e cooperação econômica. Acordo envolve temas não tarifários e prevê, por exemplo, o uso da tecnologia para facilitar o comércio. Protocolo inclui o anexo anticorrupção. Então veja, o que é um protocolo comercial? Não é um acordo que vai estabelecer tarifas, a partir de agora a tarifa é de tantos por cento, a partir de agora a tarifa é de X%, não. É como se fosse uma carta de intenções, tá? É uma carta de intenções que tenta, e é louvável, desburocratizar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Isso é muito bom, porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil. Algumas questões estão por detrás desse protocolo. Não é só facilitar o comércio, não é só intensificar a troca de tecnologias, tem mais coisa por aí. Tanto que eles assinaram esse protocolo na segunda e já deram uma mudadinha nele na terça, que foi hoje. O que tem por detrás desse protocolo? Existe a possibilidade real, concreta, e ela vai acontecer, da tecnologia 5G chegar ao Brasil o mais rápido possível, em breve, muito em breve. Os americanos sabem que existe um forte concorrente nessa tecnologia e que é de um parceiro mais forte com o Brasil do que os Estados Unidos, que é a Huawei, que os americanos acusam de roubar informações secretas, tecnológicas do seu país e que querem expulsar. Essas acusações muitas vezes não são verdadeiras. Elas têm um interesse mais de estragar a imagem, de conquistar a opinião pública, no sentido de expulsar essa empresa. Essa empresa Huawei tem muitas ligações com muitas empresas e oferece muita tecnologia aqui no Brasil. É aí que está a grande questão. O Brasil pode e deve conversar com os Estados Unidos? O Brasil pode e deve conversar muito com os Estados Unidos, desde que seja um acordo que não favoreça eles e prejudique a gente, seja um acordo bom para todo mundo. Afinal de contas, nós dois, Brasil e Estados Unidos, somos os maiores produtores de alimentos no mundo. Então, concorrem nesse mercado mundial. Então, temos aí já uma questão. O Brasil, ao fazer isso, pode se desgastar com a China? Pode. Isso é bom? Não. Pra você ter uma ideia, mais ou menos, os números, se eu não estou errado, eu sei que é dessa ordem. O comércio do Brasil com os Estados Unidos dá um superávit para o Brasil de 17 bilhões de dólares. Com a China dá de 53. 53. Quase 3 vezes mais, né? Então, 2 vezes e meia pelo menos. Então, é arriscado você fechar a questão. E a fala do Paulo Guedes foi assim, nosso interesse é geopolítico, porque nós somos uma democracia liberal, assim como os Estados Unidos. Então nós temos mais identidade com os Estados Unidos. Não é só isso. Você sabe que os americanos estão exatamente em um momento eleitoral e todo e qualquer passo que Donald Trump dá às vésperas da eleição e o Brasil sinalizando para ele é favorável ao Trump, mas nem tanto ao Brasil. Porque se o Biden ganha, e as pesquisas revelam isso, quer dizer, Bolsonaro fazendo acordo, o Brasil fazendo acordo com o Trump para favorecê-lo, né? E aí quem vence é o Biden. Eu, particularmente, sempre digo uma coisa, não se iluda muito, né? As relações entre Brasil e Estados Unidos vão ser sempre em relação entre império e colônia, por assim dizer. Não é porque é o Biden que ele vai abraçar o Brasil e dizer, olha, não existe isso, né? Eles são fortes, imperialistas até hoje, não gosto muito dessa palavra, mas temos que reconhecer que eles são dominadores e poderosos.
Então nunca se iluda que vai mudar da água para o vinho, não tenho essa ilusão. De qualquer forma, fica uma certa estranheza, até pelas declarações dele em relação à Amazônia em outras ocasiões e tal. O fato é, voltando, que o Brasil assinou esse protocolo. É bom, é bom. Quanto mais desburocratizar, quanto mais tirar entraves das relações comerciais no mundo, isso é bom para todo mundo. Mas, repito, por detrás disso tem 3 outras questões que merecem ser pensadas. A relação Brasil-China, a presença da Huawei e a 5G no Brasil e as eleições nos Estados Unidos. Talvez fosse o momento de fazer esse acordo pós-eleições, faltando 15 dias. Por que não esperar o resultado? Tudo bem, vamos também acompanhar o andar da carruagem, né? Eu sempre digo que a gente comenta as histórias aqui, comenta fatos aqui, mas também eu gosto sempre de usar um termo chamado novela, né? Ah, parece uma novela. Não, é que são capítulos, são desenrolares, né? São eventos que têm repercussões. E a gente vai trazendo. Quantas vezes eu já voltei a falar do Líbano aqui, quantas vezes eu voltei a falar da Belarus, que continua prendendo seus opositores, não é verdade? E assim a gente segue. Quarta notícia, essa eu acho que assustou todo mundo. Então eu gosto de falar mais de balanço sobre a Covid em final de mês. Mas não dá porque assim, quando você é bombardeado pela notícia, você tem que tratá-la seja quando for. E existe efetivamente, a OMS já reconhece, nos últimos 7 dias, o número de mortes e casos da Europa ultrapassou a América. A Europa é um novo epicentro da pandemia. Qual é o medo? Qual é a preocupação? O medo e a preocupação é porque eles abriram em junho, no verão. E nós estamos vendo que isso está agora em outubro trazendo um certo efeito. Nós abrimos em agosto. Então, teoricamente, se formos pensar que existe realmente a possibilidade de uma segunda onda aqui no Brasil, ela ainda estaria por vir. E ela vem, tudo bem, ela vem assim, com um número de casos maior, um número de mortes menor que a primeira onda, porque as pessoas, os médicos e os tratamentos hoje são mais eficientes do que no começo da pandemia, isso já comentamos aqui, né? Porém, significaria um retrocesso absurdo, porque lá está tendo lockdown. Eu não vou ficar falando de 27 países aqui, eu quero dizer a Europa. E aí quem são os países? Reino Unido, é França, é Itália, é Bélgica, é República Tcheca, que são os casos, Espanha, que são os países mais, até a Suíça, que, né, nunca, se você representou para a gente a perfeição, está lascada. Então, é um efeito de um pós-verão e uma chegada do inverno. Nós estamos saindo do inverno para o verão. Essa chegada do verão e essa abertura sem uma vacina, como seria? É preocupante. Eu acho que essa é a palavra, preocupante, né? Porque se na civilização mais antiga da humanidade, aquela que sempre foi protagonista da história, que portanto tem qualificação educacional para orientar seu povo, isso está acontecendo, diga lá no nosso paizinho que é difícil. Não estou dizendo que aqui as pessoas são mal educadas, mas os números indicam que o brasileiro é mais negligente nessa tratativa. Então, voltando lá, a OMS informou que mais de 700 mil novos casos, foi uma alta de 34% em relação à semana anterior, né? Não é, veja, vou repetir, não é o local que teve mais casos, ainda fica sendo a América a região que teve mais casos. Porém, hoje, eles estão tendo novos casos mais do que a América. A América, somando Estados Unidos, Brasil, Colômbia,
México, sempre tivemos um número nosso bem maior do que o deles, né? Mas eles estão tendo mais casos do que a nossa curva está descendente, a dele está ascendente. Não adianta ficar olhando um a um, que é impossível olhar o contexto todo, o continente todo, fica mais fácil e duvido que alguém vai perguntar o que vai acontecer no País de Gales, o que vai... Não vai, o cara não é doido, ninguém vai estar apto a responder isso na prova. Vamos acompanhar, né? Muito bem. Barroso, não podia deixar de falar desse cara da cueca, né? Todo mundo sabe que o fulaninho, Chico Rodrigues, que era vice-líder do governo no Senado, foi encontrado com 30 e tantos mil na cueca, numa cena grotesca, de comédia, ridícula, que fez com que ele deixasse a vice-liderança do governo, e hoje ele pediu uma licença, isso aqui é dureza no Brasil, né? Ele pediu uma licença de 121 dias, não foram 120 nem 122. Por quê? Porque quando você tira uma licença de 121 dias no Senado, sem remuneração, 4 meses, o suplente toma posse e pode tomar posse. Se ele tivesse 90 dias, como ele tinha feito de manhã, ele mudou à tarde, olha que loucura. O suplente não recebia salário. Sabe quem é o suplente dele? O filho dele. Bom, existem vários senadores sendo acusados de corrupção. A comissão de ética do Senado está paralisada, e essa é a grande verdade. Ela está usando a pandemia para não julgar, porque eles são corporativos, eles se defendem. Então, para evitar, vamos ver se esfria, porque é assim no Brasil. Vamos ver se essa notícia esfria. Se esfriar, esquecem dele, que é de Roraima e tal. E aí, enfim, toca-se o barco, ele volta e toca a vida. Espero que não. Espero que não. Né? Aí o Barroso, como ele pediu licença, o Barroso, que tinha o afastado por 90 dias, retirou esse afastamento, porque ele mesmo já se afastou. Né? Agora, são essas histórias, esses desfechos para esses eventos de corrupção. E corrupção em plena pandemia, roubar dinheiro que era destinado à saúde. De Roraima, um dos estados mais pobres do Brasil. Poxa vida, e recebe os migrantes, os refugiados venezuelanos, que tem gente passando dificuldade, o cara vai lá e rouba da meia cueca. E diz ele que ele vai pagar funcionários. Está lá a notícia. Tentaram atacar o governo com isso, o governo disse que não tem nada a ver, né? E de forma que isso aí foi de manhã, de tarde, de noite e fruto de memes, acho que todo mundo morreu de rir com os memes, né? Porque ele colocou nas nádegas o negócio, né? Não foi numa cueca. Criatura abominável, se eu pudesse dizer. Sexta notícia. 35% dos 9 mil voluntários. Bom, o negócio da vacina. Vamos trocar em miúdos aqui. Ontem, na segunda-feira, a Coronavac foi comentado sobre a sua eficiência, e tudo que foi dito é que ela é muito eficiente. Ela dá dor de cabeça em algumas pessoas, dá um mal-estar, uma fadiga e tal, mas toda vacina tem lá a sua reação. O problema não foi ter essa reação adversa. A questão foi que havia uma promessa, mais uma promessa dos políticos brasileiros, de que a vacina estaria pronta até o dia 15 de dezembro. E ontem, acho que todo brasileiro recebeu com um balde de água fria a notícia de que não tem mais previsão. Porque é preciso, tem uma historinha no meio que é muito louca, se vacina as pessoas, mas é preciso que algumas pessoas, mesmo com a vacina, sejam contaminadas para saber se foi o placebo ou se foi a vacina. Então, como não tem esse número de casos contaminados, que nós estamos numa curva descendente, espero que continue, pelo amor de Deus, porque não virar uma segunda Europa, nós não temos o número de pessoas contaminadas que tomaram ou o placebo ou a vacina, para saber sua verdadeira eficácia. Por isso a Anvisa vai ter que autorizar tal. Hoje eu vi a notícia que vão comprar a Coronavac, que parece que essa Coronavac é a mais segura
e mais evoluída de todas. Mas o que serviu para nós foi, estão testando, mas não com a velocidade e como havia sido prometido. Resultado, é muito provável que nós terminemos 2020 e é bom já ir se preparando. Sem vacina, não vai ser o dia 31 de dezembro que vai fazer todo mundo pular na rua. Acabou não. Vamos entrar ainda com alguns regimes de exceção em 2021, porque não teremos a vacina atuando completamente e outras vacinas também. Existem muitas vacinas sendo testadas, mas essa que foi prometida já disseram que não é tão certeiro essa promessa. Ou seja, não vai ser dia 15, não vai. E ela precisa de mais testes. Bom, um baldezinho de água fria em nós que já estamos aí. E aí veio todo um debate. O Dória diz que aqui em São Paulo vai ser obrigatório. O presidente disse não, que não vai ser obrigatório. Mas aí o presidente já assinou uma lei que diz que é obrigatório. Olha, essa briga política associada à vacina é uma tragédia para o nosso povo, né? Porque fica com promessa, fica com diz-que-diz, que ninguém está preocupado. Nós queremos, seja qual for a vacina chegue o mais rápido possível para a gente poder voltar a viver numa boa, né? Meu vizinho batendo aqui uma coisinha, mas está acabando já. Bom, o São André do Rap, sei lá, depois que o Marco Aurélio soltou toda aquela polêmica que nós já gravamos, eu fiquei de dar a devolutiva para você sobre o que o Supremo Tribunal Federal iria aí decidir. E ele decidiu que está suspenso aí o habeas corpus dado, manteve a decisão do Fux e praticamente proibiu essa história de o habeas corpus ser feito após 90 dias. É preciso que o juiz seja consultado de qualquer forma e que não adianta mais tentar entrar com habeas corpus e manipular o sorteio no Supremo, que foi isso que foi feito, né? Eles entraram com 9 habeas corpus, até cair no Marco Aurélio, que eles sabiam que o Marco Aurélio soltava. Isso é o pessoal, os advogados dessa gente que são poderosos, né? Conhecem muito bem o estilo do voto, a interpretação jurídica de cada ministro do Supremo. Lembrando que depois você fica olhando também, porque essa semana o substituto do Celso de Mello vai ser sabatinado, mas mandaram voltar com habeas corpus um pouco tarde demais, porque a criatura já fugiu, né? Já fugiu porque tem muito dinheiro, tem até helicóptero, tem poderes outros que nós não conhecemos ligados ao PCC. Então, esse debate, o Marco Aurélio mandou soltar, o Fux mandou prender, levou a um debate no plenário do Supremo e o plenário do Supremo decidiu que estava cancelado o habeas corpus. Tá? O único que votou foi o próprio Marco Aurélio, que não ia desautorizar, né, o seu próprio voto, tá certo? Mas o cara está fugido e aqui eu só queria ratificar como é que foi a decisão do Supremo, porque na semana passada não estava encerrado ainda essa votação quando eu gravei o meu último bloco. Tudo bem? Então é isso, turma boa. Mais uma semaninha cheia de polêmicas, como sempre, mas é o nosso mundo de hoje, não é para a gente ficar nem deprimido, nem animado, vamos tocando o barco, estamos aqui, né, estudando, trabalhando, e a uma hora os concursos vão chegar, saiba disso. E cada vez mais perto desse ano, quando acabar em 31 de dezembro o estado de calamidade, a chance de soltar os editais é muito grande. Boa semana para você, boa semana, outubro, nós estamos aí já acabando outubro, né? E vamos que vamos. Forte abraço, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.